Ponto e vírgula. O nosso convidado de hoje, gente, é nada mais, nada menos que um grande executivo, que eu conheço há muito tempo, e que hoje ele é o diretor do MOB Caxias, e que vai nos trazer e vai nos colocar o que está acontecendo em termos de porto, aeroporto, infraestrutura, né? E outras coisas mais. Vai evoluindo a nossa conversa. Rogério, obrigado por ter aceito o nosso convite. Rogério Rodrigues. Eu que agradeço aí, ao Ponto e Vírgula, por essa oportunidade de transmitir aí, né, nossas ações, o andamento dos nossos projetos, dentro do propósito, né, da nossa instituição, que é planejar e mobilizar, como já diz, né, o futuro da cidade que queremos. O MOB é isso? O MOB é isso, é uma mobilização sem fins lucrativos, uma entidade que nasceu, né, com o intuito aí de apoiar a condução aí de uma série de projetos e ações e que está se incorporando aí para um deadline, né, como a gente diz, de que a cidade que a gente quer para 2040, né, onde então vamos comemorar aí os 150 anos, né, de emancipação política do nosso município, com a expectativa de um município mais acolhedor, mais produtivo, mais eficiente e, por que não dizer, mais inteligente. Conta para nós, Rogério, a gente sempre brinca, começamos pelo começo, quem faz parte do MOB? Eu me lembro que o MOB, lá atrás, ele tinha umas 200 pessoas envolvidas. Hoje, atualmente, quem faz parte do MOB? O MOB ele tem um conceito aí de uma metodologia, né, já antiga aí, relacionada à tríplice hélice. Então, ele nasceu para ser um conselho, né, pelos seus fundadores, ao qual te incluo aí, tiveram na época a sábia decisão, né, de não ser um conselho, para não ser mais um, diante de tantos outros aí, está se falando mais de 32 conselhos municipais. Então seria um conselho de desenvolvimento que acabou se tornando uma entidade, né, e uma entidade sem fins lucrativos, com CNPJ, com estatuto, com regimento interno, né, que é composta então por uma estrutura do conceito da tríplice hélice, representantes do Poder Executivo, quem executa os projetos, as ações, representantes do Poder Legislativo, representantes da academia, das universidades, da classe empresarial e da sociedade civil organizada. Que é pela OAB? UAB, União da Associação de Bairros. Né? E outras, né, que foram se juntando. Quantas pessoas hoje, tirando as entidades, quantas pessoas faz parte daqueles núcleos? Ainda existem os núcleos? Existe, né? A gente chama de câmaras temáticas então, dentro dessa estrutura. Nós temos essa estrutura que tu perguntou, né? Então hoje nós temos uma governança colaborativa, que ela é composta então por uma estrutura dentro do estatuto que é presidente e mais 4 vices. Hoje, o atual presidente, né, e por questão de estatuto e regra, é da classe empresarial, é o presidente Rodrigo Postiglione, né, ex-presidente do Sindicato da Construção Civil e que ficou por 2 mandatos. Tivemos agora recentemente uma eleição, então ele passa a partir de 2026 o bastão para o Jaime Marchetti, né, que assume a presidência, que era vice antes. Jaime é diretor da Randon, é isso? Foi diretor da Randon, né, já aposentado hoje e assume aí várias ações aí de voluntariado, que agora assume a presidência do MOB. Um belo profissional. Aí nós temos a vice-presidência, a gente chama de vice-presidente nessa governança colaborativa, que é o prefeito, Adilone Domênico, representando o Poder Executivo, Lucas Caranhato, representando a Câmara de Vereadores, o Valdir Walter, né, que representa então a União de Associação de Bairros, o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Gelson Reck, que representa a universidade. Aí é a estrutura que temos para conduzir, ainda nas primeiras dinâmicas, né, o que a gente chama aí dos projetos estratégicos da cidade, a gente criou câmaras temáticas. Uma câmara de atração e retenção de investimento, uma câmara de infraestrutura, uma câmara de educação, uma câmara de planejamento urbano,
né? E temos uma Câmara, mas que em determinados momentos ela virou grupo de trabalho relacionado à saúde, né? Principalmente em um momento de pandemia aí, e projetos que passam a ser, a gente chama de projetos especiais, que vão nascendo, né? E que vai se incorporando. Respondendo a tua pergunta, hoje essa estrutura de câmaras temáticas, né, todas elas com uma metodologia de coordenador, que tu lembra, redator, né, e grupos de trabalho, chega a mais de 400 voluntários. Nossa Senhora, olha que bom, hein? Que beleza. No meu tempo era 200, mas tudo bem, ela estava iniciando. Mas que número fantástico, Rogério. 400 pessoas que se doam para a comunidade e para a cidade. Exatamente. Nessas câmaras aí, sem ganhar nada. Voluntariado. Voluntariado. Muito bom. Parabéns, Rogério. Que crescimento, que crescimento. Muito bom, muito bom. Vamos falar de sugestão tua para nós abrirmos agora, após a apresentação do Rogério. Depois eu vou falar sobre isso aqui. Agradecemos, né? Pode dar uma olhada aqui, ó. Nós vamos falar sobre o perfil. Isso aqui é para 26? Isso, são os dados, né, de 2025 para serem, então, usados implementados em 2026. Está aqui, ó. Sérgio, desculpe ter te interrompido. Fala. Agradecer primeiro, né, o Rogério de estar aqui conosco, porque... E eu faço um registro de elogio, inicialmente, né, mas aqui o programa ele tem uma certa... Não é só um ponto e vírgula. Muitas vezes ele ultrapassa o ponto final, tá? E aí a gente tem que também tocar em alguns temas que não são só felicidades, né? Nós, em outras ocasiões aqui, né, nós já fizemos não é uma análise, mas fizemos um resgate histórico, possivelmente, dá para definir melhor dessa forma, sobre a atuação empresarial, né? E a história de Caxias, né? Nós aqui registramos que ocorreram diversos movimentos, né? Quando foi citada aqui uma questão que envolvia, né, o ex-ministro da Fazenda do período da ditadura, né, e que quando houve uma questão de exportações com o dólar, os empresários daqui foram lá em Brasília e botaram, né, no eixo a situação, né, e houve uma alteração de toda uma política, inclusive, né, e a gente comentou, tem que ser bem transparente, né? Porque o MOB, ele me parece assim, hoje o único resgate vivo, né, de atuação empresarial aqui, porque a gente fala, inclusive do poder público também, né? Não há uma atuação forte hoje mais, né? Não há uma bancada de deputados federais, não há trabalho de Senado aqui, né? Que a gente vê toda a atuação nordestina e coisa que nos põe no chinelo, né? E o MOB, hoje, efetivamente, ele representa, assim, claro que representa a classe empresarial, mas ele é forte o suficiente, essa questão. Ele é forte como nós já tivemos um empresariado que fez reivindicações com uma presença, com substância, né? Hoje o MOB também, será que ele está com o mesmo papel que nós reclamamos que não há mais esse tipo de situação, né? Na realidade, tu está fazendo uma colocação que, inclusive, a gente fala muito, e que é uma realidade, que o nosso meio empresarial ele não tem mais aquele poder de força. É isso que ele quer dizer. Né? Em síntese, né, Sérgio? Correto, não, mas é isso. Então, porque nós já fizemos uma crítica disso aqui, né? Pode ser Câmara de Indústria e Comércio, pode ser outras entidades, até o CIMEX, que já foi mais representativo. E hoje eles estão meio apagados. Quer dizer, eles têm representatividade no nome, né, Sérgio? Mas não das ações.
né? Então, é isso aí. O MOB já é isso que tu quer perguntar, né? Sim. Tá claro, né? E aí, Sérgio, até resgatando um pouquinho, né, a tua experiência profissional, a tua vivência, até um resgate histórico que dissesses, né, aí da relação aí do passado, o MOB nasceu exatamente para este fim, para apoiar, para ajudar essas entidades, né, nessas situações, com um viés, a gente chama, né, aprendi isso também com os cabeças brancas aí do nosso movimento, né, com um viés apartidário, uma palavra meio, né, mas sem partido e com um posicionamento de que nós estamos muito atrasados. Então a gente foi buscar referência daquilo que a gente perdeu e quem estava fazendo. Então, a nossa referência, o Juarez lembra, é muito o Paraná, os municípios do Paraná, né, os municípios de Santa Catarina, que vem fazendo esse tema de casa, mas Maringá, por exemplo, fez há muito tempo. E aí, para poder entender por que, né, esse depoimento do Juarez aí, né, por que no passado tinha, se fazia, porque foi se perdendo. Então, a gente estava falando antes, tudo muda. Mas o que a gente implementou dentro da mobilização? Né? Metodologias. Então, foi feito um diagnóstico, né? O Juarez participou desse diagnóstico e se falava, puxa, né, Caxias do Sul, e esse é o objetivo do MOB, já chegou a ter deputados federais representativos, governadores, já chegou a ter, e está se perdendo. Então, em 2020, né, até 2022, que era o período de eleição, a gente fez um trabalho muito forte, né, acompanhaste aí, de procurar os partidos, de procurar identificar, né, porque a metodologia usada por outras regiões, vou citar o Nordeste, né, e a gente aprendeu isso muito em outras regiões, e não é sim demérito nosso e mérito deles, mas eles conseguem eleger, né, representação na Câmara de Deputados, representação no Senado, com ministros, e nós fomos perdendo isso. O que falamos antes, o próprio Estado foi perdendo isso. E a gente foi identificar uma metodologia de como fazer. Nós tínhamos criado ainda já em 2020 o que a gente chamou de Agenda Eleições, né? Lembra? Isso. Uma carta de projetos e intenções e aquilo que é prioritário realmente para trabalhar na prioridade, e começamos então assina aqui, Sérgio, você vai ser candidato a vereador, a prefeito, assina aqui um termo de compromisso que tu vai nos ajudar, né? E nós vamos te ajudar também a cumprir esses projetos prioritários. Replicamos isso, para responder a tua pergunta, com o envolvimento da classe empresarial, com o envolvimento da academia, com o envolvimento da sociedade civil, que foi a pergunta do Juarez, para dizer o que a gente quer, né? E numa visita com os partidos identificar, bom, vocês vão ter candidatos, é possível assumir esse termo de compromisso aqui para que a gente tenha alguns itens prioritários para Caxias do Sul e conseguimos lograr êxito. Né? Fazia muito tempo que nós não tínhamos representação. Tivemos lá, vou citar aqui nomes, né? Pode citar, representação. Nessa eleição, né, nós tivemos a representação na Câmara Federal, que fazia muito tempo que a gente não tinha, de 2 deputados de Caxias do Sul, um de esquerda e um de direita. Mas assim, Rogério, sabe, não é uma questão de atuação partidária, né? Não é uma questão até de atuação junto a poderes, né? Porque até conheço o modelo da tríplice hélice aí, né? Então a academia, né, a sociedade civil e o poder público atingindo junto, é um modelo importado, né, europeu, né? Mas e até não acho hoje que seja talvez o melhor, né? Mas eu quero dizer assim, a força empresarial aqui, né, que ela é a mais forte aqui. Independente, politicamente nós estamos mas aí, muito ruim. Aí tu citou a metodologia. Mas nós estamos assim, a classe política hoje para nós é a mais fraca que tem, para nós. Né? Nós não temos ministro. Qual é o ministro gaúcho que tem lá forte? Exatamente. Não tem, né? Não tem. Não. Né? Tu não tem já presidente. Teve. Não, mas tu já teve exatamente a passada. Exatamente a passada. Né? E para nós, a gente acha que a classe empresarial ela tem que, né, ser a protagonista hoje das coisas. Mas aí... Por quê? Só complementando, né, Rogério? Porque é exatamente isso.
o que falta aqui, né? Pá, falta tudo. Né? Nós não temos as estradas que tem em Santa Catarina, nós não temos os portos que tem em Santa Catarina, nós não temos os aeroportos que tem... O Rogério vai falar sobre não, por isso. Mas então... foi esse o aprendizado, né, Sérgio? Lembra que eu estou sempre indo na linha do tempo e resgatei aqui o Juarez até para me ajudar. Nós, a nível de organização, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos, como foi resgatado no diagnóstico, um envolvimento mais ativo da classe empresarial. Mas nós não tínhamos também representação política. Aí é a tríplice hélice. Então, o nosso trabalho foi construir uma estrutura para que a gente possa chegar onde está o poder, que é no centro do país, e alinhar quais são as pautas, quais são as demandas, porque não poderia, de repente, tu vai a Brasília, faz um pedido, o Juarez vai a Brasília, faz outro pedido, eu vou e faço outro pedido, não sai nada, como tem sido assim, e a gente melhorou. Agora nós temos um documento, um projeto, e aí a gente chama de pautas únicas, pelo menos pautas prioritárias. E definimos, a partir desse documento, e através desse envolvimento da academia, que é a tríplice hélice que tu falou, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que todo mundo fale a mesma coisa. E começamos desde 2020... Isso é louvável. Porém, né? Porém... O Juarez está... Não, eu só estou te ouvindo. Eu só te ouvindo, fica à vontade. O que eu repito, como assim, tu sabe que o programa aqui, a gente respeita as opiniões dos participantes, olha. Aqui, se tiver que elogia, se tiver que tocar ferro, se toca. A nossa... Não adianta, senhor. Nós não vamos resgatar, apesar de... Concordo que tem que ser uma ponta única, né? Tem que ser a soma, né, dos esforços aí, mas nós não vamos mais resgatar. Isso estou fazendo... Não sou eu que digo, isso é uma análise corrente de qualquer gaúcho. Nós não vamos ter mais força política nenhuma nos próximos, daqui para frente, né? Nós vamos perder sempre, né? Principalmente para o Sudeste, né? Que tem muito mais força, e para o Nordeste. Ele já está falando não de nós só de Caxias, ele está falando do Rio Grande do Sul. Não. Se não, só para o telespectador nos entender bem, porque às vezes vai dizer assim, nós não vamos ter força, é uma crítica a Caxias. Não, é uma crítica estadual. Mas então, por isso que eu volto a dizer assim, ó, que o protagonismo teria que ser do empresariado hoje, que é a nossa única esperança, né? Onde vai se melhorar o Estado, vai se melhorar a infraestrutura, né? E o protagonismo do empresariado aqui, né, seja de Caxias ou regional, ele teria que ter um destaque ainda por cima, né? Porque nós temos grandes empresas e grandes empresários aqui, né? Nós não estamos falando aqui de Alegrete, nem de... Isso aí. Né, respeitosamente ao Alegrete. Respeitosamente, o Sarandi né? Sarandi é a terra do céu. Por isso, Isso é brincadeira. Então, mas esse protagonismo parece-me que está faltando ainda. Isso que eu quero dizer. Eu quero cutucar para que a coisa avance também. Não é uma crítica só, mas pode ser uma crítica construtiva. Aqui, né, Sérgio? Né? Resgatamos aqui e começamos, né, a nossa conversa nisso. No passado se perdeu, né, e foi feito um diagnóstico porque se perdeu. E se implementou uma metodologia. De novo, eu vou me reportar aí a tríplice hélice, ela como uma metodologia que vai nos ajudar a resgatar isso. E o nosso de Caxias, especificamente, né, a nossa data básica lá para ter isso implementado é 2040. Começamos ali, né? O MOB é um movimento que está chegando agora há 8 anos, então é muito novo, né? Com metodologia, com estatuto, para quê? Primeiro nós precisamos implementar o que a gente quer, quais são as prioridades. Depois foi identificado de que, aonde essas decisões acontecem, né? Então, o nosso município, e não é méritos, né, do movimento, é iniciativa sim do Poder Executivo, que não tinha, o Juarez era um que defendia. Uma empresa sólida, com 50 anos de história, tradição e pioneirismo. Fundada pelo engenheiro civil Olivir Hilário Viesser, atuante desde 1974, a Viesser Engenharia construiu seus alicerces sobre os pilares da ética e do profissionalismo.
Não basta tu vender metros quadrados. O que interessa mesmo é tu atingir o coração das pessoas. Não comprar uma casa, mas um lar onde ela vai criar sua família, onde ela vai desfrutar daquele bem para o resto da vida, né? Com mais de 8.000 imóveis entregues e mais de 700.000 metros quadrados construídos, a Viesser consolidou-se como uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul, sempre trazendo qualidade e inovação. Eu sou formando da Escola de Engenharia da PUC, da turma de 1974. Eu comemoro 50 anos como engenheiro dedicado à construção civil. Viesser, há 50 anos olhando para o futuro, construindo o presente. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. O Rogério se refere à minha pessoa, porque na realidade... Pela antiguidade. Pelos cabelos brancos. Pelos cabelos brancos. Na realidade, esse movimento, o Rogério se refere a mim, porque ele nasceu com 3 ou 4 pessoas. A verdade é essa. Dentro da SIC. Eu era uma pessoa, eu era um deles. O Corsetti, eu acho que era Sérgio Corsetti, era outro. Me ajuda, Rogério. Né? O Schmidt, tá? E o Juarez Pitinini entrava às vezes. O Signani entrou depois. Então, o que acontece? Nós, depois das reuniões de almoço da SIC, nós nos reunimos uma meia hora, 40 minutos, porque todos tinham seus afazeres nas suas empresas, né? E nós começamos a dar uma forma. Por isso que o Rogério toca nisso. Só que a gente queria chegar num lugar, mas não sabia o caminho, né, Rogério? Certo? Até que um dia veio de Maringá, Silvio Barros. O Silvio Barros, que foi prefeito de Maringá 2 vezes, foi secretário de turismo do Paraná, então não era pouca coisa. E ele veio dar uma palestra, né, Rogério, na SIC, e nós se olhamos e dizemos, é isso aí, ó. E ele começou a nos orientar a construir, e aí o que a gente fez? A gente tirou de dentro da SIC, para não dar a interpretação que o Rogério coloca muito bem, do meio empresarial, de uma entidade extra, paralela, né? Mas tem empresário no meio? Claro que tem, mas para ela ter uma vida, Sérgio, meio independente, que é o que aconteceu, né, Rogério? Me corrige se eu estou errado. Exatamente E isso. aí cresceu. Eu até conheço também essa história, Tony. Mas eu não quero que nós tenhamos uma força política que nem do nordestino, por exemplo. Né? E falo isso abertamente, porque a gente sabe que são coronéis lá, né? Eu estive no interior lá do Nordeste e numa determinada prefeitura tinha guardado as 7 chaves uma dissertação de mestrado, né? Que não deixavam as pessoas de lá ler, né? Mas eu criei uma amizade com a bibliotecária e ela me mostrou que o título era Coronelismo sem patente, né? A realidade do Nordeste hoje. Porque ele não é mais ele não tem a patente de coronel, mas ele é o coronel da prática. Ele bota a votação a cabresto, ele distribui benefícios, né? Então, o que hoje acontece? Assim, hoje ele é dono de uma fábrica de massas, ele é dono de rede de posto de gasolina, ele é o coronel ainda, né? Ele não usa mais a patente de coronel, mas ele age como coronel. Isso é um estudo que foi feito por uma, né, hoje mestra, uma socióloga do Rio de Janeiro, que mostrou isso, né? Mas eu não quero não quero que nós sejamos iguais, né? Quando eu falo que nós não temos protagonismo, né, é fazer aquilo que foi dito aqui na outra vez que nós gravamos, né? E eu não sabia desse fato, foi relatado talvez até pelo próprio Juarez, que pegaram um avião, botaram um avião e foram em Brasília, mas direto
Exato. Quer dizer, é a força. Caxias do Sul e seu empresariado tem que mostrar a sua força, né? Não precisa ser elegendo alguém. Entende? Mas a força... Cara, se você é a pessoa que recolhe impostos, dá emprego, etc, né? Eu acho que tem que mostrar que precisa ter infraestrutura para isso. Né? Que para isso você precisa ter uma estrada boa, você precisa ter umas condições de atendimento de saúde bom para a população que está trabalhando aqui. Nós estamos gerando riqueza para o país, nós estamos gerando emprego, trabalho, honestidade, né? Porque se nós não bater nessa tecla, vai acontecer o que nós comentávamos aqui no intervalo, né? O que nós vamos ter é discussão de domínio sobre espaço público, sobre gangue e a força de segurança normal. Né? Infraestrutura, Rogério, conta. O que está rolando? E exatamente isso, né? Foi um aprendizado, né, Sérgio, que a gente teve sobre esses modelos e de uma forma que, de novo, né, sempre me apegando à simplicidade e à humildade, né, que o nosso movimento tem por ser um movimento novo. Mas pegando as boas práticas de outros municípios, de outros estados, de outros países, tivemos uma oportunidade de conhecer, né, outros países aí também com esse conceito da tríplice hélice, e criamos então o que nós chamamos desse documento, Agenda Eleições, que é um portfólio de projetos estruturantes, que inclui infraestrutura, educação, saúde. E eles têm sempre um embasamento legal, né? Então, nos projetos eles fazem menção à lei, eles fazem menção à parte que a gente chama de PMI, né? A gestão deste projeto com a forma de payback, o investimento, o recurso responsável, e a gente vai acompanhando ele. Quando a gente lançou isso ainda em 2020, que foi um sucesso para o pleito eleitoral municipal, estamos colocando em prática ele, né, no decorrer desses anos, a gente foi convidado pela região, mais de 49 municípios, a replicar essa metodologia para as eleições, né, federais. E replicamos. E isso nos trouxe uma aproximação muito grande, não só com o Senado, com a Câmara, mas também com os ministérios. Então, hoje, né, humildemente dizendo, mas a gente consegue ter contatos, a gente replica. Então, a cada ano a gente vai 2 vezes a Brasília, nesse conceito de ter, então, né, o avião lá com a classe empresarial, mas não só empresarial, vai junto nas missões, né, representantes da academia, representantes da prefeitura. Nós estamos hoje parceiros da AMESNE, que é a Associação dos Prefeitos, o CISGA, que é o Consórcio dos Prefeitos, a Câmara de Indústria e Comércio da Serra, que são todas as ACIs, né, e SICs da Serra Gaúcha, e estamos incorporando, por isso o número está crescendo muito, né, as federações. Então, com pleitos comuns. Quais são? Infraestrutura. Por exemplo, né, comentávamos antes, a gente viu que o gargalo para a gente chegar na Caxias que a gente quer, a região da Serra que a gente quer, é a infraestrutura. Ou por que dizer não? A falta de infraestrutura. Em função do que? O impacto hoje na nossa produtividade e competitividade está no que a gente chama de custo logístico. Os nossos custos logísticos hoje passam de 22% sobre o PIB. É um absurdo. Se for colocar isso em cifras, né, estamos falando aí de uma fortuna. Isso, gente, é que nem botar um container, vai a Rio Grande, veja bem, esse custo, eu achava que estava em 18% ainda, está em 22%. E subindo. E subindo. Vai a Rio Grande de caminhão, nessas estradas ruins que nós temos aqui na Serra, né, Sérgio? Porque depois parece que para lá tá bom, né? Pelotas, duplicou, né? A 117. É. Finalizando. Aí chega lá em Rio Grande, descarrega os containers, aí entra, bota no navio para subir para São Paulo, Rio e Nordeste. Então é uma ida, custo, e uma subida, custo. Se dá para falar em subida, né? Vamos lá, tá indo para o norte, tá? Então, 22% hoje. Isso. E aonde se chegou a essa conclusão, né, dentro daquela linha do... Aí sim o protagonismo... É inadmissível. E a participação da classe empresarial é que se identificou esses números e se viu que, principalmente as médias e grandes empresas aqui, muito eficientes do portão para dentro, ou da porteira para fora, como se fala, mas se perde todo esse ganho,
né, ou essa efetividade, aí, principalmente de produtividade, quando sai do portão para fora. Né? E principalmente com as questões novas que vêm por aí agora, de reforma tributária e todas as questões aí. Vem aí né? assustador. E os números vão aumentar. Então, acendeu uma luz vermelha nesse sentido e a gente disse, bom, embora a gente sim esteja preocupado, e aí sim, não só com a cidade, com a região, a gente precisa melhorar a nossa infraestrutura. Então, se criou projetos relacionados a acesso rodoviário, acesso aéreo, acesso marítimo e acesso ferroviário. E começamos, então, junto com esse material que falei antes, com a agenda eleições, né, a galgar aí, né, alguns projetos estruturantes. Resgatamos, né, junto com o governo do estado, então sempre não é mérito do MOB, é sempre um trabalho junto com as entidades, com as universidades, um conceito e uma ferramenta que a gente chama de PPPs. Né? A participação, então, da iniciativa privada, a participação do poder público no modelo de concessão. Né? Então, o governo do estado e esse agenda eleições, né, de 2022 assinou o termo de compromisso dos candidatos e se colocou em prática as PPPs e o modelo de concessão atual, onde em rodovias temos aí o bloco 3, né, que foi o único bloco concessionado. Estamos agora revisando, conduzindo as reuniões por uma questão de custo, valor elevado, mas nós conseguimos, voltamos, né, a ir de Caxias a Porto Alegre em 2 horas. Aí, de repente, vamos dizer, né, numa análise crítica do ponto e vírgula, mas está caro. Sim, mas para quem não tinha e não conseguia ir, assim como a gente não consegue ir para o outro lado, né, a gente não consegue usar a Rota do Sol hoje porque é buraco, porque não tem sinalização. Então, qual a alternativa que nós temos para um estado quebrado e para uma união, né, para a federação quebrada? É PPP, né? Parceria público-privada. Isso. Usando essa metodologia, colocamos então na mesa qual é a viabilidade técnica para se implementar no mesmo modelo o acesso marítimo. Com o resgate, aí, com o envolvimento de todos esses atores, conseguimos identificar no passado ainda que tinha um projeto engavetado que chamava-se Porto em Torres. Tecnicamente, esse porto, né, e questões principalmente de esfera, ainda está, né, na esfera da União aí a condução através do modelo de concessão, que ele deveria ser então em Rondinha, né, em Arroio do Sal, que é o Porto Meridional, que está aí. Essa semana agora estamos indo, sexta-feira, aí junto com o presidente mais a equipe desse projeto, para uma reunião na Fiergs, um encontro, né, dos empreendedores, dos empresários, quem sabe aí para ter as últimas notícias que faltam, que é a liberação do IBAMA. Então está andando muito bem também esse projeto, onde vai reduzir os custos. Rodovia, marítimo, aeroporto, trabalhamos muito aí com a questão do aeroporto de Vila Oliva, agora batizado de Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, qual na próxima semana sai o edital de licitação da pista. Né? A gente mudou o nosso slogan, agora é só notícia boa. Isso, né? Só divulgamos notícia boa. Muito bom. Então, a nível de infraestrutura é isso. E o nosso gargalo é ferrovias. Né? Já estamos aí há 3 meses praticamente alertando o governo do estado, alertando o governo federal nessas idas a Brasília, né, que o nosso sistema ferroviário, além de sucateado, agora está sendo roubado. Né? Os trilhos estão sendo levados do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. O que ele quer dizer é desviar, não é? Estão tirando os trilhos, não, estão tirando os trilhos, sim. O que restou... O que chegava até Vacaria? O que restou de trilho não me diga bom isso. Do Rio Grande do Sul está sendo tirado pela concessionária. Que é do Paraná. Não, tudo bem. Pode dar nomes aqui? Dá nome, pode dar. Aqui Hoje é transparência, porque nós temos o maior respeito com o nosso telespectador, né, Sérgio? A gente aqui joga aberto. A concessão... Pode dizer, fala. A concessão se tu quiser dizer, está à vontade. A concessão da malha ferroviária hoje é da Rumo. Né? Uma concessão a Rumo não é de São Paulo, do Paraná? É da região do centro. Né? Aí, do centro-oeste. Isso. E tem aí um pool de empresas. Mas o que acontece? Como eles têm a concessão e tem esse modelo do trilho, é a bitola. O problema é a bitola. A gente se estudou muito isso, se aprofundou, né? E uma questão é... Bitola do trilho. Vou usar rápido uma metáfora aqui, né? Do filé e da carne de pescoço, né? Então, a nossa estrutura hoje do Rio Grande do Sul e até Santa Catarina não é o filé para a concessionária. Então,
Meu Deus! E essa é uma concessão que ela vai ser agora renovada, né, a partir de 2027, por mais 30 anos. Isso me faz lembrar, Rogério e Sérgio, que há uns anos atrás o Sbabo era presidente da SIC e eu fui com ele a Vacaria, porque o trem de carga vinha até Vacaria. Ele parava ali, certo? Que vinha lá de cima, né? E aí o pleito era para trazer para cá, que ainda é. Ainda é. Aí, então, tu está me dizendo que os caras estão tirando os trilhos até Vacaria. Tecnicamente, hoje, né, dentro daquele estudo que falamos antes com o Sérgio, né, de ter aí o PMI dos projetos, para a gente conseguir ter um acesso ferroviário até 2040, né, que, numa linguagem chula, que pare de pé, que tenha viabilidade técnica e econômica, é até Vacaria. Os trilhos estão lá, né, tem acesso, já tem utilização hoje muito pouca para combustível. Sim. Né, mas ele tem que ligar com aquele braço de Passo Fundo, de Cruz Alta, que vai até Rio Sim, Grande. que é onde tem a produção que tem agrícola. um movimento. Por quê? Porque os vagões eles não podem, eles têm que vir e voltar com carga para ser, né? Precisa ter velocidade, rentável, claro. Precisa ter velocidade, precisa ter as mesmas bitolas ou o sistema de transição de bitola que hoje já tem em qualquer lugar do mundo que a gente não tem, né? E isso a gente estava trabalhando muito bem até não é advento, até a situação crítica que foi das enchentes, onde principalmente esse trecho, né, que estava em funcionamento parou de funcionar, né, de Cruz Alta ao Rio Grande em função das enchentes e em função de que esse trecho, né, ficou inoperável. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Uma empresa sólida, com 50 anos de história, tradição e pioneirismo. Fundada pelo engenheiro civil Olivir Hilário Viesser, atuante desde 1974, a Viesser Engenharia construiu seus alicerces sobre os pilares da ética e do profissionalismo. Não basta tu vender metros quadrados, o que interessa mesmo é tu atingir o coração das pessoas. Não comprar uma casa, mas um lar, onde ela vai criar sua família, onde ela vai desfrutar daquele bem para o resto da vida, né? Com mais de 8.000 imóveis entregues e mais de 700.000 metros quadrados construídos, a Viesser consolidou-se como uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul, sempre trazendo qualidade e inovação. Eu sou formando da Escola de Engenharia da PUC, da turma de 1974. Eu comemoro 50 anos como engenheiro dedicado à construção civil. Viesser. Há 50 anos olhando para o futuro, construindo o presente. Gente, devido à relevância desse assunto que o Rogério está nos trazendo, né, que é bastante amplo, bastante coisa, né, a participação do nosso colega também, né, o seu Júlio Ferronato, com 2T. Faz uma pergunta para o homem aí, aproveita essas informações quentes que ele tem. Eu estava acompanhando a entrevista e realmente o assunto é extremamente importante, né, para a nossa cidade, para a nossa região. E bom estar de volta, né, agradecendo novamente o convite para retornar ao programa. E você estava falando, Rogério, da questão da infraestrutura e a gente ouve essa conversa faz tempo que a gente ouve no Brasil, né? E pegando como gancho o exemplo que você comentou há pouco, né? Nós temos um agronegócios que é de primeiro mundo, né? Da porteira para dentro compete de igual para igual com os maiores e melhores produtores do mundo, mas da porteira para fora nós temos a realidade que é nua e crua da realidade brasileira. Aqui para nós, para nossas empresas aqui da Serra particularmente,
como é que tu vê a situação do porto ali em Arroio do Sal? Como é que ele vai contribuir efetivamente para melhorar a questão não só da produtividade, do custo, mas principalmente para escoar toda essa produção que a gente tem aqui em Caxias? Principalmente pelos detalhes do projeto, né, a qual levaria também aqui um tempo muito longo para explicar, mas resumindo para ti, pela modelagem eficiente desse porto. Né? Tivemos no início da ideia ainda, né, dos projetos, e sempre aqui vamos reportar o Juarez, porque eu lembro que nessa oportunidade nós estivemos visitando Itapuá, né, sendo lá um dos portos... Santa Catarina. Né, em Santa Catarina, um dos portos mais eficientes aí, e identificando lá a modelagem a qual a gente imagina que será replicada no Porto Meridional em Arroio do Sal. Então, respondendo a tua pergunta, é pela eficiência do porto, né? Criando aí sim condições, né, com tecnologia, com uma infraestrutura, né, com inteligência, para que o navio ou todo esse processo seja o mais rápido possível. Então, em Itapuá, a gente identificou lá naquela visita, bom, chegou um navio, né, e não deu 1 hora, 2 horas, cadê o navio? Isso aí, já tinha ido Né? embora. Então, e não estou criando nenhum tipo né, como é que se diz assim, de desprezo, né, à nossa atual situação do nosso Porto de Rio Grande, que é o único que a gente tem no Rio Grande do Sul, que aí vai para esse cenário a resposta que tu falou, e a gente sempre traz essa informação. Se fôssemos comparar, né, num cenário de competitividade aí Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem 7 portos, né, indo aí para o projeto de 8º e um 9º porto nos próximos anos, o Rio Grande do Sul com 1. Né? E a questão é essa, né? É difícil para um navio chegar em Rio Grande hoje, pela questão de calado, né? Pela questão de estrada que falamos antes, para sair. Então, essa demora onera em custo. Né? Sabem que custo hoje, é por isso que falamos antes dos custos logísticos. Então, a modelagem desse porto, principalmente por essa questão, principalmente aí de batimetria, né? O calado que a gente chama, e todo esse processo... 12 ou 18 metros de profundidade? O projeto é 17 metros. 17 metros. Né? De Eu só estou me calado. recordando. 17. E pelas cartas de batimetria, um calado natural muito próximo de até 25 metros. Né? Então, tem condições... Ou seja, para grandes navios grandes mesmo. navios. De carga. E aí, assim, a informação, esses navios hoje não param, né? Os navios hoje não param aqui no Rio Grande do Sul, não param nem em Santa Catarina, então vai melhorar do ponto de vista logístico, né? Toda uma malha, porque eles vão a Santos, aí muitas vezes também não conseguem atracar em Santos, então deixa meia carga lá, meia carga no outro lugar. Este porto tem essa intenção, que se faça uma rota onde aqui você descarrega todos os containers, né? E aí daí sim faz uma distribuição, gerando eficiência. Espetacular para toda a nossa região. Né? Para toda a nossa região. Então, ele é um projeto feito, né, por uma empresa que é séria, é de mercado, que é a DTA Engenharia, que sabe fazer, né, e que conseguiu já, até esse momento, agregar sérios, investidores sérios, fortes da região do Planalto, Passo Fundo, Marau, né? Isto. É só gente pesada que está fazendo esse investimento, que é as PP que ele fala. Né? E no momento certo abrir também, né, para investidores internacionais, com aí, potencial, né, para que vai o explorar. projeto... Isso. E isso eu vejo que isso para usar um termo que nós estávamos comentando aqui, né, e que a gente utiliza, é um gargalo também para o Brasil. O Brasil deveria se abrir para investidores internacionais, criar atrativos para trazer investimento, para fomentar o desenvolvimento, porque senão a gente vai ficar sempre na mesma história, né? Sempre engatinhando. Mas aí é uma questão de política, né? Política pública, né? Pública e econômica. Mas isso faz me lembrar assim, a colocação que o Rogério fez, mas isso eu estou falando, né? Nós paramos no tempo. O Porto de Rio Grande, para quem não sabe, faz muita pressão para não sair até o de Rondinha. É só eu que estou falando. Né? Não, faz, porque eles vão perder, para eles vão perder faturamento. Então, por questões políticas, eles começam a botar pedrinha no caminho. Eu vou falar da minha experiência
que eu vivi no passado. Não sei se ainda é assim. Mas, realmente, nas reuniões que a gente fazia em Torres, a propósito, isso aqui é história, gente. O Rio Grande do Sul já devia ter um porto que foi projetado por Dom Pedro I. Vocês não sabiam disso. Nem faz muito tempo, então. Não faz nem muito tempo. Olha a cabeça de Dom Pedro já pensando num porto em Torres. Isso faz quantos anos? Só para ter uma ideia. Nós podíamos ter já um porto lá em Santos. Na época do Império. Na época do Império. Aí o que aconteceu de lá para cá são as coisas políticas. Mas, quando nós começamos a pensar, em conjunto com o pessoal lá do Planalto, da região do Planalto, começou a entrar, nós numa reunião, o Rogério vai se lembrar disso, lá em Torres, deu um bafafá dos ambientalistas de Torres, que não queriam o porto lá. Porque Continuam não querendo. Não querendo. Porque, bom, até foi bom porque assim, a área que um porto precisa, gente, vocês não imaginam. Só para ter uma ideia, esse porto lá vai gerar em torno de 30 mil, se eu não me engano, de pessoas de trabalho. Olha o tamanho da grandeza de um porto, esse de Rondinha. E a área lá em Torres não permitia, não tinha tamanho. Segundo lugar. Em primeiro lugar, é uma região de indígenas, que é aí que o meio ambiente pegou. E que área protegida. Nem o prefeito, na época, disse assim, mas não esperava isso, entende? Prefeito de Torres. Aí se levantou Bolinha, era Bolinha? Bolão. Bolão era prefeito de Arroio do Sal. Eu boto em Arroio do Sal. Está aberto lá o que vocês precisarem. Olha a visão, né? Claro. E tecnicamente, né, que é o que tu disse, tecnicamente. precisa ter área de testada, né, precisa ter uma retroárea, então é uma Isso. área muito grande. Isso. Calado, 17 metros, depois mediram, né? Porque o navio, a gente pensa que ele precisa de uma profundidade de 17 metros. Eu não sei como é que se chama agora. Pés, talvez. A profundidade em pé. Talvez. 17. Unidade de medida? 17. Que daí o navio, esses pesadão, entra ali, descarrega e vão embora. A grande maioria são esses Panamax que chamam, né? Com uma grande quantidade de containers que eles podem Então, fazer isso. Deixa eu aproveitar o gancho que tu falou. Achei interessante a história da época do Império, né? Fantástico. Então, a gente sabe que existe, mesmo quem não atua diretamente numa área dessa, a gente sabe, olhando de fora, óbvio, né? Que tem os interesses, ou como dizia o antigo estadista brasileiro, os interesses, né? E tem todo um lobby. Do jeito que está o andamento do projeto hoje, que a gente sabe que, você comentou antes da boa notícia da liberação da licença ambiental, enfim, né? Que é uma grande coisa, porque isso aí impera. Que é um entrave normalmente para qualquer coisa. Só aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em Santa Catarina... Vai mais rápido. É mais ágil. A agilidade deles é fantástica. Tu vai no Paraná, né, Rogério? É tu que tá falando. Ó. A questão, novamente, é a questão de vontade política, né? Não, mas... Pelo cronograma, como é que está o andamento? A partir dessa licença, como é que fica aí o cronograma em termos de formalização da obra, construção, finalização? Não sei se você tem essa informação. A gente faz, né, a mobilização, ela acompanha, ela monitora, né? Trouxe antes a informação que agora, né, nessa semana, nós vamos participar de mais uma reunião para aí sim apoiar e ter uma visão aí da situação atual. Os nossos últimos contatos, né, eram esses, de que a liberação do IBAMA ocorrendo dentro do cronograma do projeto precisa ser feita no mínimo 2 audiências públicas, né, até para evitar situações já antes comentadas aí pelo Juarez. A previsão do cronograma é ainda em dezembro, uma audiência pública, a qual nós vamos, né, provavelmente ter essa informação validada essa semana, e uma até final de março do próximo ano,
cumprindo todas as etapas então definidas dentro da legislação e dentro dos procedimentos, né, do Instituto aí do Meio Ambiente Nacional, porque é o IBAMA, né, não é a FEPAM, porque principalmente nessa questão de acesso marítimo, né, é da União. Dentro disso também tem um cronograma aí sim de projeto, que é os próximos passos para as liberações de licença, licença de instalação, licença de operação, que essa equipe, então muito bem conduzida hoje pela DTA, como falamos, né, que é uma empresa que tem experiência e foi contratada aí pelos investidores para conduzir, que será apresentado. Nós estamos falando aí, né, que logrado o êxito aí nesses processos no exercício aí de 2026, que nós vamos provavelmente ver aí os primeiros navios em 2028 e 2029. Porque é muito rápido. Que seria uma excelente notícia. Que beleza, né? que beleza. A gente vai ter aí, num futuro não muito distante, um belo aeroporto e um bom porto, um belo porto para... Porém, trazendo, né, o programa, nem tudo é vírgula, né, e pontos e situações assim, bom, acontece às vezes nessas... Sim, tem os percalços também. Percalços aí Pode de projeto, acontecer. né? Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouco. O aeroporto, a Fraport, Isso. ela ainda tem interesse? Tu participou dessa história, né? Por isso que eu disse ele faz as perguntas, mas ele sabe o histórico. Não, eu sei do passado, Sabe eu não do sei passado. do de hoje. Porque, assim, Manifestou novamente interesse, como no passado. Ainda é a superintendente, a presidente, Andréa a alemã. Gostei muito daquela senhora. Positiva. Precisa reformar o Cantergiano e nós reformamos. Precisa fazer lá, nós fizemos. Mas é a visão de quem sabe fazer negócios. Alemã. Né? A administração quem sabe fazer negócios, Eles quem tem a visão de investimento. Tem interesse, Rogério, ainda? O processo evoluiu e está evoluindo tão bem, por isso que é só notícia boa. Eu estou pedindo isso para me atualizar. Certo. Dentro desse histórico, né, do aeroporto, né, e se me permite, até dentro da pergunta, né, a primeira pergunta, a questão da eficiência, a questão das nossas empresas, identificado esse gargalo, né, que a gente falou, da ineficiência, nós só vamos conseguir evoluir e melhorar e reduzir esse custo logístico se a gente tiver um conjunto, né? Então, não seria inteligente a gente concentrar esforços somente num porto, porque um porto ele precisa de estrada, ele precisa de ferrovia, ele precisa de aeroporto, né? Então, esses equipamentos é qual a gente vem trabalhando de forma conjunta para que a gente tenha o Porto Meridional em Arroio do Sal, o terminal rodoferroviário em Vacaria, né? E aí sim, consequentemente, vai se precisar fazer linhas, né? E se fazer todo um eixo aí, voltando também, de repente, uma ocupação mais inteligente e eficiente do modal rodoviário, né? Ou através de portos secos e essa estrutura que a gente tem aí. E principalmente a questão do aeroporto. Então, o aeroporto ele está evoluindo desde aquelas reuniões. A última semana a gente teve uma reunião almoço na SIC com o senador Luiz Carlos Reis, onde também com a participação do prefeito Adiló, que nos atualizou aí e colocando que nos próximos dias já vamos ter a licitação então da pista, né? Esse processo de licitação e divulgação dessa informação de licitação da pista, né, trouxe muitos interessados. Então tem estratégias aí, né, também da própria Infraero conduzir esse processo, da Fraport e outros investidores, porque realmente, como a gente diz, agora saiu do papel. Agora realmente saiu do papel. Com a pista pronta, tu sabe, ou fazendo, né, a pista. Tu te resgatou antes ao falecido Esbabo, que, né, lutou, a gente pode dizer aí, né, e junto com a Câmara de Indústria e Comércio para fazer a Rota do Sol. E é um projeto aí que, se a gente for ver aí, há mais de 20 anos a gente está tentando tirar do papel. Esse ano saiu do papel. Verdade. Vai para a licitação, né? E ele sendo colocado num processo de licitação de pista depois de terminal, também estamos se colocando aí até 2030 a gente ter, né? Nos atende. Então vai andar rápido. Imaginamos que sim. Vai andar rápido. E aí o terminal, como é a obra do terminal, quem faz? A prefeitura ou é a empresa que vai ganhar a concorrência? Nós defendíamos, né, num processo de PPP, né, e de concessão, que fosse único.
em função aí, né, das situações que acontecem no projeto, vai ser feito da pista e depois do terminal. Hoje a gente já sabe, já foi procurado, né, e nós somos procurados, sabe aí, porque a gente coloca sempre à disposição para ajudar, por interessados que queriam o todo. Né? Então, investidores internacionais que queriam, né, Sim, o pacote participar completo. do processo. Pacote completo. Né? Infelizmente isso não será possível, mas com toda a licitude do processo a gente sabe que quem tem interesse no todo participa agora desse, depois participa, né? E a gente vai ter essa estrutura. Sim, por etapa. São etapas diferentes. Né? São etapas diferentes. E é claro, aí sim, né, por isso que eu citei antes, né, para o nosso colega Sérgio, a questão da tríplice hélice. Né? É ter um bom vínculo com o Poder Executivo, com o Legislativo e com a classe empresarial. E já pelos exemplos até que você trouxe das experiências que você teve a oportunidade de conhecer em outros países, em outras cidades, está mais do que comprovado que hoje o Estado sozinho não faz nada, né? O empresariado sozinho não consegue fazer, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma fórmula que já está comprovado o sucesso. Você fazer a associação do poder público, da classe empresarial, do ambiente acadêmico, que vai dar o suporte técnico, suporte científico, e isso está comprovado que dá certo. Basta que a sociedade, que o Brasil siga esse caminho. Siga esse caminho. E é aquela máxima de que, principalmente a gente sabe, os diagnósticos mostram, né, eu vejo aqui, e também sou, né, um entusiasta aí, né, principalmente porque que as coisas dê certo, mas a gente sabe que hoje, se a gente, vou voltar aqui à questão das rodovias, né, a gente não vai ter, né? Se a gente não fazer uma concessão, aí sim bem feita, com um contrato bem organizado e que tem essas condições de a gente discutir, né, com os possíveis investidores, ou quem, olha, bom, o valor está alto, o que tu vai fazer, qual é o cronograma que tu pediu antes, né, para a gente ter as melhorias, colocando na mesma mesa de forma transparente. O município não tem condições, né? Tu sabes que, né, não tem mais recursos. Muito justo, né? justo. Não consegue cumprir aquilo que seria básico, que seria a segurança, a educação, né, e saúde, então imagina a infraestrutura. O Estado também não, né, passando agora esse período aí que não está pagando a dívida, depois provavelmente, infelizmente, né, vai voltar para um cenário de não ter recursos para investimento. Tu tens toda a razão. O Rio Grande do Sul, se ele quer infraestrutura, tem que ser com a iniciativa pública e privada. Sem isso, não dá. Não tem como fazer. O Rio Grande do Sul está quebrado, já não é de hoje, ele sempre vem rolando as dívidas e não faz nada. Não tem como fazer. Eu não sei se é gestão, o que é, mas o fato é que não é de hoje, as coisas só vêm acontecendo, né? Agora, tu quer ter estrada, tu quer ter um porto, tu quer um aeroporto, tu tem que partir para isso aí. E outra coisa, velocidade no fazer, né, Rogério? Porque no PP tu tem velocidade. No poder público tu não tem velocidade. O timing do poder público e do investidor privado é totalmente diferente, né? E o nosso mapeamento é aquele, quanto mais tu demorar, maior o teu custo vai Sem ser. dúvida. E mais as empresas daqui vão ir para outras regiões. Perfeito. Onde tem. E aí, então, se eu sou empresário e eu tenho esse custo aqui e, né, o que tem já está possibilidade acontecendo, em outro lugar, eu vou botar. né? Tem estados hoje que tem no quintal, a gente sabe aí, né? Tem ferrovia no quintal, tem aeroporto no quintal. Imagina dentro a da eficiência. fábrica. Como é que eu vou competir? Passa dentro da fábrica. Beleza. Rogério, muito obrigado. A entrevista foi muito boa. Tá? Tenho certeza que o telespectador e o pessoal da nossa rede de YouTube e Facebook e também dos grupos de WhatsApp, né, tenham gostado, tenho certeza que gostaram. Tá? Nós um que abraço, agradecemos muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Valeu, muito obrigado, Rogério.
Ponto e vírgula.